Pronto, Lá vai ela minha me filha, matar eu de tenho que vergonha, anunciar essa misericórdia. pessoa em grande estilo. Venha pra cá, doutora Flaviana. Cara vermelha e tudo, né? Com vergonha. Ela sempre fica com vergonha. Boa tarde, mas é porque ela é gente. bonita mesmo, né, Muito gente? obrigada. Aí eu tenho que fazer todo ó, um espetáculo. Coisa linda, tarde abençoada pra você, viu? Pra nós, né? Amém. E hoje um tema, na verdade, talvez que as pessoas não tratem tanto, mas a gente viu aí um número assustador, Sim. né? Da gente saber o quarto câncer mais comum entre mulheres, inclusive, né? E às vezes a gente nem sabe, Sim. nem sabe o motivo, a motivação, o que é que causa, o que é que leva. As pessoas ligam muito ao cigarro. Isso. Não é? Mas hoje a gente tem convidado que é para explicar melhor pra gente. Exatamente, para explicar tudinho, tirar todas as dúvidas, inclusive se você que é fumante pode ou não é, ter isso como um fator de risco. Mas para isso, o quadro Saúde de hoje traz para você um médico que ele é cirurgião torácico, ele é broncoscopista do Hospital Walter Cantídio e faz parte do corpo clínico do Plano de Saúde Best Senior, que cuida da sua saúde, que tem 44 mais. Então, vou convidar para sentar aqui ao meu lado no sofá o doutor Renato Torrano. Pode entrar. Pode vir, doutor. Seja bem-vindo, viu? Boa tarde. Boa tarde. Olha só, a gente estava até já batendo um papo aqui, né? Por trás das câmeras. E aí, um tema, na verdade, relevante. Esse mês a gente se fala muito o quê? Do câncer de mama, do câncer do colo do útero. E a gente traz uma outra doença, né? Com uma gravidade também. E uma relevância, porque a gente vê o número de pessoas, né, que são acometidas pela doença, então é importante que a gente dê essa informação, não é? Exatamente. E aí, para começar, doutor, primeiro agradecer muito a sua presença aqui no nosso sofá, no Band Mulher, e já perguntar, como a Fernanda colocou, de fato, o cigarro, ele pode ser mesmo um fator de risco ou uma principal causa das pessoas terem o câncer de pulmão? Isso. A principal causa de câncer de pulmão é o cigarro, é o tabagismo. Então, assim, 80% dos casos de câncer de pulmão estão relacionados ao tabagismo, certo? 20% não, tá? Mas tabagismo a gente pensa só no cigarro. Tabagismo também é cigarro eletrônico, tabagismo é narguilé, tabagismo não é tabagismo, mas a exposição à fumaça de fornos a lenha também causa injúrias pulmonares, causando essa doença tão incidente. É a principal causa de câncer no mundo. E no Brasil, dentre os homens, é a terceira principal causa de câncer e a quarta entre as mulheres. Né? E aí, o doutor até citou aí, né? E aí a gente lembra também de pessoas, por exemplo, que às vezes a pessoa ali que é o fumante não consegue se libertar e diz assim, mas deixa, sou eu, tô prejudicando a mim. E nananina não, você não tá prejudicando só a você. As pessoas que estão convivendo também com o fumante são prejudicadas, né, doutor? Exatamente. O fumante passivo também é influenciado. O câncer nada mais é do que células que foram prejudicadas de alguma forma, que crescem de forma errada. Então, quanto mais você prejudicar, quanto mais você agredir essa célula, maior a chance de você ter câncer de pulmão. Obviamente, o tabagista em si tem uma chance maior, mas você que é tabagista, que fuma dentro da sua casa, você com certeza está prejudicando todos os seus familiares. Quais são os principais sintomas que quem está nos assistindo pode identificar no próprio corpo mesmo, no próprio organismo e dizer, será que eu posso estar com sintomas de câncer de pulmão? Esse é um problema sério do câncer de pulmão. Então, assim, é uma doença muito incidente, a principal causa de câncer do mundo, no Brasil a terceira em homens e a quarta em mulheres, e nos estágios iniciais ele é assintomático. Ou seja, bem silencioso, né? Silencioso, ou então ele tem sintomas muito inespecíficos. Ele tem sintomas como tosse, que é uma coisa inespecífica, dor torácica, falta de ar. Então, tem gente que fica 2, 3, 4 semanas tossindo, perdendo peso, não sabe o que é. Acha que está só com a gripe, talvez, né? Uma gripe mal curada, né? Exatamente, a tal da gripe mal curada. Às vezes o paciente escarra sangue, que é outro sintoma importante. Aí fica com vergonha que escarrou sangue. Aí fica em casa com dor torácica, falta de ar,
tossindo, perdendo peso, escarrando sangue e fica escondendo de todo mundo porque está com vergonha, porque está com medo de procurar atendimento. E o câncer de pulmão, quem tem um câncer, ele tem muita pressa. O câncer de pulmão é uma doença muito agressiva, que quanto antes, quanto mais precoce você descobrir ela, melhor vai ser o seu tratamento, menos agressivo vai ser o seu tratamento e maior a possibilidade de você ter uma cura. Existe cura para câncer de pulmão? Sim. Pessoal, antigamente era uma sentença de morte você ter câncer de pulmão, mas não. Quanto mais precoce o estágio que você descobrir, maior a sua chance de ser curado dessa doença. E uma vez que a pessoa foi curada, ela pode ter novamente esse câncer? Os pacientes que a gente faz os tratamentos, existem tratamentos cirúrgicos, tratamentos com quimioterapia, tratamento com radioterapia, imunoterapia, existe uma série de tratamentos. Esse paciente sempre é acompanhado por 5 anos. Certo. Existe um protocolo de acompanhamento. Então, ele é acompanhado por 5 anos pela gente e após esses 5 anos de acompanhamento, se não voltar o câncer, ele é sim considerado curado. Olha só, né? Então, assim, tem um tempo até, né? 5 anos para que você tenha certeza. E aí, nesse período aí, o certo seria a pessoa se manter ali com hábitos saudáveis, né? Para que isso não retorne. Existem pacientes que não fumam e têm câncer, mas 80% dos pacientes são tabagistas. Então, assim, você parar de fumar é essencial. Sim. E é difícil parar de fumar, não é fácil parar de fumar. Se fosse fácil, todo mundo parava. É verdade. Então, assim, chegam os pacientes fumantes e a primeira coisa que eu falo assim, eu sei que não é fácil, mas você tem um câncer, principalmente quem já tem o câncer, não para de fumar, você está dando uma arma para o seu inimigo. Quando você entra num tratamento de câncer, você está numa guerra. Você não pode estar dando arma para o seu inimigo. E assim, parar de fumar, você tem que parar de fumar hoje. Quando você para de fumar, você não retorna, você iguala. Você iguala a chance de ter câncer de pulmão de um paciente não tabagista só depois de 20 anos que você parou de fumar. Olha só, os prejuízos que o cigarro, né? Seja ele o cigarro convencional, o cigarro eletrônico, que hoje está aí no mundo, principalmente da juventude, né? E as pessoas achando que tudo bem e que aquilo ali não vai prejudicar, que não é a mesma coisa, né? E o quanto está prejudicando a população, que a gente vê pelos números aí, né? Talvez a gente não encontre mais tantas pessoas fumando o cigarro convencional, mas tem aí outras possibilidades, inclusive essa dúvida que eu trouxe aqui, né? O doutor até citou, de quem muitas pessoas daquele tempo antigo ou que moraram no interior se utilizavam do fogão a lenha. E essa fumaça inalada todos os dias, né, no café da manhã, no almoço, na merenda, no jantar, ela pode causar manchas nesse pulmão, que também são, como você falou, né, armas aí para que o câncer se instale, não é? Isso, é como a gente estava falando. O câncer nada mais do que uma célula que foi agredida, ela tentou se regenerar e se regenerou de uma forma errada, certo? Então, essa fumaça, geralmente esses fogões a lenha são dentro de casa, fica uma grande quantidade de fumaça lá, a pessoa inalando, e essa inalação dessa fumaça pode causar lesões nas células, também predispondo ao câncer de pulmão, sim. Então, assim, hoje é menos comum, mas no interior ainda tem bastante. Menos, mas tem. Então, assim, é importante essas pessoas, quem estiver assistindo, que tenha fogão a lenha em casa, prestar atenção nisso, deixar um ambiente mais arejado, às vezes até cobrir o rosto com uma máscara, diminui a fuligem, ela vai entrar menos, isso aí vai diminuir a sua chance. Pode ir. Sobre o tratamento, assim, no estágio inicial, a conduta é uma e no estágio mais avançado é outra, ou a conduta para o tratamento do câncer de pulmão é uma só? Quanto mais precocemente for descoberto o câncer, melhor o tratamento e melhor o resultado para o paciente. Hoje, assim como tem o rastreamento para câncer de mama, tem o rastreamento para câncer de cólon, hoje a gente tem o rastreamento para câncer de pulmão também. É uma coisa que vem vindo, já se foi provado que você salva mais gente rastreando câncer de pulmão até relacionado ao câncer de mama. Então, assim, os resultados são melhores até do que o rastreamento de câncer de mama. Então,
converse com seu médico sobre isso. Sim. Quanto antes você descobrir o seu câncer de mama, mais fácil. Doutor, desculpa, né, interromper. Eu queria até agradecer o nosso bate-papo, que foi muito esclarecedor, até para as pessoas tirarem dúvidas de coisas que elas não tinham ideia. Agradecer a doutora Flaviana, doutor obrigada também. a você. E ó, nosso programa tá ficando por aqui, os meninos já estão me dando tchau, né? Tchau pra vocês também, viu, minha gente? Amanhã tem mais Band Mulher. E aí vocês ficam agora com a Liga da Europa. Tchau.